gente vai entrar em fisiologia do corpo humano. Então a gente vai falar de todos os sistemas do corpo humano, sistema, né, digestivo, respiratório, excretor, circulatório, endócrino, nervoso, a paradinha dos 5 sentidos, que é uma matéria que vocês teoricamente viram no 8º ano, tá? E a gente agora volta para falar dela, mas a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado. Ou pelo menos a gente vai tentar, já que a gente não está tendo aula presencial, né? Online fica um pouquinho mais complicado, mas a gente vai tentar de qualquer maneira. E aí, para a matéria do 2º ano, eu fiz um apanhado. Eu achei um vídeo muito legal, porque agora eu sou dessas. Eu acho os vídeos de criança que são fantásticos, porque eles são super simples de entender. Eu não sei se o pessoal, se Flávia e Hilary conseguiram ver, que acho que dos que eu tô vendo aqui, que são do 2º ano, não sei se tem mais alguém. Mas assim, os videozinhos que eu tenho colocado no 2º ano, eles são hiper power fantásticos, porque normalmente eu pego uns vídeos de criança, umas coisas assim que são muito tranquilas de entender, e tem as coisas todas que você precisa ali para aprender, entendeu? Você pode depois só buscar ali no texto, né, uma informação um pouquinho mais aprofundada, mas assim, de uma maneira geral funciona muito bem. Então eu enviei para o 2º ano um vídeo explicando um vídeo que fala 2 sistemas que tem no corpo humano, e ele mostra pelo menos assim os principais órgãos, e ele faz uma animação nesse vídeo, e ele puxa do vídeo assim, por exemplo, ele mostrando o sistema digestivo, aí ele aumenta assim, mostra o estômago, aí você mostra o osso, aí ele vai e mostra qual é o nome do osso e destaca assim no corpo. Esse videozinho ele é fantástico, porque teoricamente ele é de criança, mas ele é muito legalzinho assim para você poder ver, né? E o material que eu preparei para o 2º ano é um material mais de introdução, porque a partir de agora, toda semana a gente vai ver um sistema diferente, tá? Então aquela introdução ali eu coloquei todos para vocês terem uma dimensão do que é. Então na apostilinha tem lá falando um pouquinho sobre para que serve, né, o sistema digestivo, para que serve o sistema respiratório, e eu vou fazer esse apanhado aqui agora rapidinho. Até porque não tem muita coisa assim para explicar do 2º ano hoje, pelo menos, né? Então você tem lá, por exemplo, sistema digestivo. Sistema digestivo, a gente vai vir com uns erros muito bobos, que eu não entendo para que se ensina criança errado para ter que depois desensinar para ensinar de novo. Na minha cabeça, isso não faz sentido, tá? Mas infelizmente eu não posso mudar a educação do Brasil sozinha, né? Mas assim, sistema digestivo, para que serve o sistema digestivo? O sistema digestivo é um negócio muito simples. Ele serve para tu pegar a comida, partir em pedaço pequenininho, para que a célula possa comer. Simples assim, tá? E aí você aprende uma infinidade de coisas que na verdade não fazem o menor sentido, né? E como a pessoa não pode, ela tem que sucumbir à loucura, né? Porque a pessoa tem que sucumbir à loucura. Deixa eu ver um papel aqui. Eu tenho pena de cortar papel. Esse aqui eu posso. Por exemplo, você tem aqui uma comida, né? E aí, o que acontece? Para você poder comer essa comida aqui, você não pode enfiá-la inteira na tua boca, que ela não cabe. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar partir essa comida em pedaços menores, para que, estando a comida em pedaços menores, você possa aí sim comer, tá? E isso aqui que eu acabei de fazer agora é um processo de digestão. Mesmo que você faz do lado de fora do corpo, quando você corta a comida, ou quando você, sei lá, pega uma batata, um hambúrguer que você come mordida por mordida, ao invés de enfiar o inteiro na boca, igual uma louca, isso, na verdade, é a mesma coisa que acontece no processo de digestão, tá? Você comeu um pedaço de carne, só que a carne é um bagulho grande, nem precisa ser tão grande, ela pode ser assim, né? Só que a célula é um negócio microscópico, e os nutrientes disso aqui tem que entrar naquele negócio que é microscópico. Como é que você vai fazer isso? Pegando esse pedaço e continuando a diminuir esse pedaço, diminuir, até que ele fique pequeno o suficiente para poder, entrar na célula. Isso é um processo de digestão, olha que legal. Simples assim, prático e objetivo. No sistema respiratório, você vai ter a captação de oxigênio e a liberação de gás carbônico. E não é só isso, tá? Porque respiração também ajuda com regulação térmica do corpo.
Tem um cachorro aqui embaixo fazendo um barulho. Peraí, aguenta aí. Para de fazer esse barulho aqui embaixo da cadeira. Aí é porque tem um cachorro que tá morando embaixo de mim, nesse momento. Deixa eu ver pra ver ela. Dá? Não, tá ali, ó. Embaixo do negócio. Escondido. Então, o que acontece? No sistema respiratório, você vai ter a troca de gás oxigênio, gás carbônico, e você tem liberação de água na respiração, tá? Tanto daquela paradinha de você chegar lá no espelho do banheiro e fazer aqueles bafos no espelho do banheiro que fica nubladinho. Isso aí é água que vem junto com a respiração, tá? E isso tem algumas importâncias. Quais são elas? Por exemplo, manter o seu sistema respiratório úmido, porque quando ele fica ressecado, você tem um déficit, né, na absorção do oxigênio, tanto na absorção quanto na dispersão do gás carbônico. Por isso que quando está nessa fase que a gente está agora de inverno, a gente começa a ficar com o nariz ressecado, aí arde o nariz, aí você fica com a boca seca, aí você não está com sede, mas está com a boca seca, entendeu? Então, você manter esse trato respiratório úmido ajuda na respiração. E eu acho que é isso também. Porque depois que cai lá na respiração, você vai entrar no sistema circulatório. Porque aí o oxigênio que você captou, que foi parar aqui no teu pulmão, tá? Aqui não é meu bebê, tá aqui é o pulmão. Então você tem, que vai parar aqui no seu pulmão, ele depois precisa chegar na célula também. E aí você depende do sistema circulatório, que tem lá o teu coraçãozinho aqui batendo, e as paradinhas pulsando aqui em você, né? O sangue tá correndo no corpo. E ele que vai fazer esse transporte, tanto para levar quanto para trazer de volta. Então você respira, o oxigênio entra, né? Ele vai chegar lá no seu pulmão, vai passar pelas paradinhas que eu vou falar no dia da aula desse sistema respiratório. Dali ele vai para a sua corrente sanguínea e pelo sangue ele vai ser levado para as células. Aí a célula usa o oxigênio, libera o gás carbônico, aí tu vem com gás carbônico de volta pela circulação, pá, pulmão. Aí você faz, aí sai o gás carbônico. É mais ou menos essa ideia, tá? E eu tô só bebendo água, gente, eu juro. Então você tem lá o sistema circulatório, quem faz o transporte de substâncias pelo corpo, inclusive o transporte de substâncias que são tóxicas, que aí você vai cair no próximo sistema, que é o sistema excretor, porque, mais uma vez, falarei agora em rede pública nacional, que, cocô não é o que não presta, tá? Cocô nada mais é do que resto de comida, é como se você tivesse colocado muita comida no prato, você comeu, não aguenta mais, o que sobrou tu joga fora, isso é cocô, tá? Cocô é isso. Comida entra, tu digere, não conseguiu aproveitar, o que sobra sai, isso é cocô. Excreção, substância nociva, substância tóxica, você vai ter na urina. Que aí sim, o sistema circulatório leva as substâncias tóxicas que vieram das células, vai passar pelo teus, né? Eu espero que você tenha 2 rins e não um só. Então vai passar pelos teus rins, ali ele vai ser filtrado, a substância tóxica ela vai ficar nos rins, diluída em água, aí ela vai descer, vai para sua bexiguinha, depois ela vai fazer xixi e ela vai embora. Próximo sistema, vamos lá, sistema endócrino, que é um sistema muito importante, que controla todos os hormônios, inclusive aqueles que deixam a gente louca de TPM, inclusive serotonina, que a gente fica felizão, tranquilão, relaxado. Todos esses hormônios, eles são controlados, né, pelo sistema endócrino, você tem glândulas no corpo que controlam. O que mais você vai ter de glândula legal? Ovário, uma glândula legal. Você tem ali os hormônios, né, etc. Vai ser para uma outra aula. O que mais que temos de glândula legal? O testículo é outra glândula legal, né? Afinal de contas, é ele que libera o hormônio chamado testosterona, que faz os meninos virar rapazinho. Deixa eu ver o que mais. Tem um hormônio muito bacana naquele hormônio, que é o seguinte. Você tem um hormônio feito pela suprarrenal, que é suprarrenal, supra em cima, renal, rim, né? Então você tem uma glândula ali em cima do rim, que ela controla uma paradinha que é um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, que é o hormônio que vai regular se você precisa fazer xixi ou não, né? Então, quando você bebe água demais, né, que você tá lá hidratando o seu corpo, essa água vai ajudar lá na excreção, naquela parada do rim filtrar,
E aí você vai ter a inibição desse hormônio, e aí você vai ter vontade de fazer xixi. E aí você vai lá e faz seu xixi. Agora, se você está bebendo pouca água e o seu corpo não pode ficar desidratado, ele vai diminuir a quantidade de água na excreção, e aí o que vai acontecer é que as suprarrenais vão liberar o ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, você vai ter pouca liberação de água. E aí você vai fazer menos xixi e esse xixi está mais concentrado. Por isso que vem aquela história de que para você não ter cálculo, pedrinha, cristal, tanto no rim quanto na bexiga, além de boa alimentação, genética, blá blá blá, bebe esse negocinho aqui, ó, que é água. Não é coca, é água. Por quê? Porque a água vai ajudar a diluir esses sais que estão lá no seu sistema excretor para que você possa fazer, né, o seu xixi, e esses sais vão saindo ao invés de virar um cristal e ficar lá preso. O que mais? Temos sistema nervoso, que não é o seu sistema que fica louco, é o sistema que controla todo o seu corpo. É esse negócio de ficar piscando aqui, é o sistema nervoso que controla. Tá? Tudo que você se mexe, que você faz voluntariamente ou involuntariamente, é o sistema nervoso que está fazendo. Né? Se você está me escutando agora, o sistema nervoso está agindo, porque o som vai entrar aqui pelo ouvido, mas ele vai ser codificado em impulso nervoso para chegar aqui. E aí você vai entender o que eu estou falando, ou não, né? Tem esse risco sempre. Você vai ter o sistema que tem um monte de paradinha, que é o sistema que vai ter tato, paladar, audição, blá blá blá, e que no final das contas todos eles vão estar ligados ao sistema nervoso, que é assim mesmo que funciona, né? Olfato, sentir cheiro, beleza, mas não é o cheiro que vai pro cérebro. O cheiro é interpretado, você tem aqui, depois que, só preciso fazer assim na live, depois que passa, né, pelo nariz, você vai ter lá as suas paradinhas olfativas, papilas? Eu esqueci. E aí, de lá vai ser também codificado em impulso nervoso, que vai ser depois, né, lido pelo cérebro. Audição, a mesma coisa. Quando você fala, a mesma coisa. O tato, a mesma coisa. Você, para poder sentir, você tem que ter aqui o sistema nervoso atuando. Então, todos os 5 sentidos do corpo vão estar sempre atrelados ao sistema nervoso. Na verdade, quase tudo vai estar atrelado ao sistema nervoso. O que mais que tem lá? Tem o sistema muscular, que o pessoal chama de, na verdade, sistema locomotor, né? Você divide em 2, osso e músculo. Então você tem lá a parte do esqueleto, que tem os ossinhos, tá? Blá blá blá, que forma aqui os ossinhos, que forma você, né? E você vai ter o sistema muscular, que é o que mantém esses ossinhos no mesmo lugar, que se você pegar aqui e você sair botando coisa em cima de coisa e você não ligar uma coisa na outra, né? Qualquer coisa que acontece, ela vai cair. Então, para que isso aqui não aconteça, você tem os seus ossinhos repelentes. Você tem os seus ossinhos e você vai ter os músculos aqui ligando esses ossos para que isso aqui fique firme. Isso forma o teu sistema locomotor, é por isso que você consegue se mover. E eu acho que era isso. Tinha mais algum sistema lá? Vocês estão aí com o arquivo aberto ou alguma outra coisa? Acho que não, né? Agora eu não sei. Eu juro, na próxima live eu vou me preparar melhor, tá? Não, olha só, fica tranquila. Minha filha, olha, deixa eu te falar um negócio sério, cara. Não, mentira. Deixa eu antes encerrar isso aqui, depois eu te respondo o que você escreveu agora, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ficou faltando alguma coisa? Porque é só pra fazer um apanhado geral mesmo. Senão, aí eu vou encerrar, entre aspas, live, aí eu vou responder ela, porque depois eu vou editar e cortar essa parte. Mas olha só, minha flor, acho que não, né? Acho que não tem mais ninguém pra falar nada. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Não? Então, beleza. Então, vou encerrar, né, pra cortar aqui e vou continuar agora pra te responder.